Gravando. Dispensa a leitura. Avisa quando começar a live, por favor. Então nós vamos começar. Jailson. Aqui está escrito que alguém iniciou a gravação e transcrição. Isso. Mas às vezes o Hélio pede um pouquinho de tempo. Jailson. Já está gravando. Já iniciou. Ok. Muito obrigado. Muito bom dia. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu informo que eu retirei de pauta o processo da Citrus Juice. Iniciando a nossa... Hoje nós temos uma sustentação oral, que é CBD, relator Dr. Adolfo Bergamini. Doutora Dayana pediu sustentação oral, eu não a vejo. Doutora Dayana. Bom dia, senhor presidente. Opa, agora sim. Bom dia a Tudo todos. bem? Tudo bem. Vai. Eu vou registrar a sustentação oral. Peço desculpas porque minha garganta está muito ruim, minha voz está fanha. Mas eu tive uma infecção nas vias aéreas superiores que me quebrou. E tempo também, né, presidente? Uma hora tá frio, outra hora tá calor, uma hora tá seco. A nossa saúde tá daquele jeito. Combalida, né? Sim. Muito bem. Doutora Dayana, basta um resumo da acusação? Sim. Abrir mão do relatório? Sim. Doutor Bergamini, por favor, um resumo. Vilmar, eu estou com dificuldade de abrir aqui os arquivos por conta de alguma questão que eu já estou vendo com o TI. Será que eu posso deixar para depois o meu processo, para puxar o voto, que eu não estou conseguindo? Pode ser, doutora Daiane. Então, vamos aguardar o doutor Bergamini resolver a questão dele. Perfeito. E a gente volta. Tudo bem? Tudo bem. Peço desculpas. Sim. Próximo voto, relator sou eu, Itirapuã. Eu já antecipei o voto no empate, semana passada. Aqui houve problema, vocês devem ter visto no meu voto, houve problema de encaminhamento. Aqui é recurso de ofício e recurso ordinário. E vou ler bem rapidinho que é mais fácil. O caso não se encontra em condições de ser julgado nesse momento como passou a expor. Adesão a qual deu parcial provimento à defesa, motivo por que recorreu de ofício, que foi seguido do parecer fazendário, folhas tais. Em seguida, a autuada apresentou petição, a qual foi juntada aos autos como contra-razões ao recurso de ofício, esse distribuído para relatar. Entretanto, verifica-se que, referida à petição da autuada, não se trata de contra-razões no recurso de ofício, mas de recurso, o qual, pelo momento processual, deve ser entendido como recurso ordinário. Ocorre que o referido recurso ordinário não foi submetido ao juízo de admissibilidade do delegado tributário de julgamento, subvertendo a ordem regular do processo, o que precisa ser saneado, de modo a não comprometer o direito ao devido processo legal e ao contraditório das partes. Em razão do exposto, voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que os autos sejam encaminhados à DTJ para proceder no juízo de admissibilidade do recurso ordinário. Proceder ao juízo.
e é como voto. Aqui eu conversei com o Hélio, o empate não dá margem para a gente fazer diferente, né? Talvez fosse uma anulação parcial, mas não dá. Então, esse é o caminho. Por isso que a conversão em diligência. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Em discussão, representação fiscal. Não, correto, inclusive não tem nem o parecer da representação no recurso. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Amara. De acordo. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Acompanho também. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Mário, eu preciso sair da página do EPAS, estou entrando de novo, porque está com... Ah, bom, entrou agora. Peraí. Uhum. Pronto. Eu já vi a sua presença em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Já consegui abrir aqui, Mário, o voto. Perfeito. Então, vamos voltar, doutor Bergamini, à CBD. Um resumo, por favor, da acusação. Doutora Dayana. Aposto. A acusação fiscal de falta de pagamento de CMST no segundo 14.6A, crédito indevido por conta desse descumprimento de obrigação existente, e um decorre do outro. Há um regime especial firmado com a Cefaz, onde foram dados certos tratamentos diferenciados no modo de pagamento e quitação do CMST do 14.6A. É essa a acusação. Muito obrigado, doutor Bergamini. Doutora Dayana, por favor, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Bem, bom dia a todos. Muito bom dia. Como bem resumido pelo senhor relator, a acusação é dividida em 2 pontos de creditamento e ausência de pagamento de ICMS. Um deles com fundamento no 426A do regulamento ICMS. Bem, a CBD ela tem um regime especial firmado com o Estado que permite que ela efetue o pagamento do ICMS-ST em momento posterior, em razão da grande quantidade de entradas e saídas que a Companhia Brasileira de Distribuição varejista tem todos os dias. Em razão disso, muitas vezes tem a questão de crédito pela compensação. Esse regime permite a compensação entre créditos e débitos, é um regime só para ela, digamos assim, né, um especial. Então, nessa compensação, muitas vezes, acaba que a CBD tem créditos a serem restituídos. E esse foi a origem do caso especial da auto de infração. A CBD apresentou um pedido de restituição em 2017, inclusive é o período da autuação, setembro de 2017, e apresentou todos os documentos que são exigidos pela portaria CAT 17, que são vários modelos, vários registros especiais e formatados para aquela portaria. E o pedido foi indeferido sob o fundamento de que tais documentos apresentavam inconsistências e resultou na autuação em questão. E a CBD vem desde sua defesa trazendo 2 pontos principais que eu vou resumi-los porque
todos tiveram acesso ao processo, é um caso que conhecemos, imagino que não é novidade para essa Câmara, nem para os demais do tribunal. O primeiro é a questão da análise ter sido feita administrativamente com base em uma pequena amostra dos documentos. Evidentemente que o grande número de documentos que foram apresentados demandaria um trabalho muito, muito grande, muito detalhado. Contudo, foi feita uma pequena amostra e foi um deferimento inteiro do crédito. Ou seja, essa amostra não resultou num deferimento parcial, o que ela comprovava, mas em todo o valor. Então, o que se entende, que se defende, é que isso não poderia ser base para esse deferimento e, obviamente, por consequência, da autuação. Porque a base de 5, 7 documentos entre milhares, entende-se que o contexto foi uma premissa equivocada, né? Se baseou em deferimento numa premissa equivocada de que todo o crédito não teria sido comprovado, sendo que a análise foi bem pequena. Então, o primeiro ponto é quanto à falta de análise dos documentos, a falta de efetiva averiguação do fato, averiguação da verdade, da comprovação. Então, o primeiro ponto quanto a isso atinge os dois itens do auto de infração, né? Que são todos os dois decorrentes desse pedido de restituição que foi indeferido, de forma que o que se pretende é que seja declarada nulidade do auto para que seja averiguado isso. Porque a amostra, num contexto tão grande de documentos, demonstra que, na verdade, não foi comprovado nem a ausência de crédito, nem o crédito. É o que se entende. E o segundo ponto, que também é de conhecimento dessa Câmara, e a CBD tem defendido e trazido todos os seus processos, é a questão da exigência com fundamento no 426A do regulamento CMS. Nesse caso específico, atinge somente o item 1 do auto de infração. Isso porque, como nós sabemos e tem sido decidido e julgado nessa Câmara, nesse tribunal, o STF já declarou que a impossibilidade de aplicação dessa pretensão de antecipação. Então, trazemos essa questão da aplicação da representação do julgamento por repercussão geral do STF, mas também a questão que é também muito relevante é que a CBD possui uma decisão transitada e julgada no mandado de segurança que ela impetrou, no mesmo sentido, para se resguardar exatamente da exigência da antecipação com fundamento, no caso em São Paulo, do 426A, do regulamento de CMS. Essa decisão já transitou em julgado, inclusive nós trazemos cópia do mandado de segurança, da decisão do trânsito julgado desde a primeira manifestação, de forma que, quanto a esse item, por ter sido afastado o fundamento dele, ele não pode prosperar. E que pedimos o cancelamento desse item específico com fundamento no 426A, que já foi afastado tanto pelo STF, como uma decisão favorável, transitada em julgado especificamente para a Companhia Brasileira de Distribuição, que é a recorrente. E, em resumo, são esses dois pontos que nós defendemos, que trazemos, comprovamos desde a defesa, inclusive no recurso. E eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Dayana. Doutor Bergamini, algum questionamento à patrona? Não, nenhum. Muito obrigado. Doutor Marcos, algum questionamento? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Amara? Nenhum. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhum questionamento. Ok, muito obrigado. Doutor Bergamini, vamos ao voto? Sim. Existe no processo a informação da impetração de um mandado de segurança que teria sido já transitado e julgado. E aqui nós temos duas questões importantes a se tratar, que é uma eventual renúncia ao contencioso junto ao TISH, dada o que dispõe a nossa lei processual, e o fato de que o TISH não tem nas atribuições, também na 13457, competência para falar sobre questões judiciais. Tem um órgão para isso, que é a PGE. Então, eu estou baixando o processo de diligência para que a PGE informe o status atual da ação mandamental, que foi ajuizada e objeto desse recurso ordinário. E 2, se o tema julgado pelo STF, no tema 456 de repercussão geral, é definitivo e se é aplicável ao presente caso. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Bergamini. Pode registrar o voto, por favor. Já está.
Já está registrado. Perfeito. Em discussão, representação fiscal. Sem comentário, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho o doutor Bergamini. Muito obrigado. Doutora Mara. Também acompanho. Muito obrigado, doutora Mara. Eu também acompanho o relator. Com isso, encerramos debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Daiane, então, foi convertida em diligência para a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. No retorno, será notificado. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. O próximo é Jaime Luiz da Silva, relatora doutora Fabiane e voto de vice doutora Mara. Doutora Fabiane. Eu vou ler a ementa. A infração é falta de pagamento do ITCMD, decorrente do recebimento a título de doação de cotas do capital social da empresa, Arcos Investimentos e Participações. Foi um auto de infração lavrado na operação Váisias, uma operação do ITCMD. Eu considerei que pelo não provimento do recurso ordinário, considerei que a base de cálculo do auto de infração foi corretamente apurada, a doação ocorreu em 15/12/2016, houve o registro da alteração no contrato social em março de 2017, pelo valor de mercado dos bens integralizados, que figurou no balanço patrimonial da empresa no final do exercício de 2017. E tem uma observação no auto de infração de que a doação foi efetuada com reserva de usufruto e o valor exigido do AIM é a transmissão da nua propriedade, nos termos do artigo 31, inciso 2, C e parágrafo 3º do regulamento do ITCMD. Houve ainda um recolhimento espontâneo por parte do imposto devido, que também já foi considerado pelos demonstrativos elaborados pela fiscalização. Então, meu voto foi pelo não provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. Sair em visto para a doutora Mara. Doutora Mara, por favor. Eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui, porque, na verdade, a única coisa que eu discordo é a base de cálculo que foi utilizada. Porque, como a doação aqui foi realizada em 2016, ela foi só registrada em março de 2017, eu entendo que a base de cálculo correta seria o balancete que foi apresentado e que serviu de base de cálculo para o cálculo do imposto, que, na verdade, seria março de 2017. Na verdade, não foi para o cálculo do imposto. O contribuinte pede subsidiariamente que seja essa a base de cálculo apresentada, né? Que existe um balancete de março de 2017, que foi a data do registro da operação. E, nesse momento, o PL era mais ou menos 4 milhões, um pouco mais do que 4 milhões. Então, nesse sentido, porque a operação foi registrada em março, eu entendo que o patrimônio líquido que deve ser apurado é da data da doação, inclusive porque deve ser levantado um balancete especial para fazer esse cálculo, para se ter o valor efetivo do patrimônio líquido na oportunidade. Então, a minha divergência com a doutora Fabiana é só nesse sentido.
E não é o patrimônio líquido de 31/12, mas o patrimônio líquido de 31 de março de 2017. Só isso. Ok, O resto então, eu acompanho. muito obrigado, doutora Mara. Em Deixa eu só discussão? registrar, que eu acho que é... Sim, porque temos que... na hora registra a Fabiana, a doutora Fabiane. Em discussão, doutor Bergamini. Nada a acrescer. Perfeito. Desculpa, doutora Fabiane, a senhora tem alguma consideração? Não, eu estou registrando aqui, eu vou confirmar o meu voto, a informação que eu considerei correta, tanto do fiscal atuante quanto da representação fiscal, no sentido de que a base de cálculo correta é a do balanço patrimonial, no final de 2017. Eu registrei no sistema a confirmação do voto. Representação fiscal? Eu gostaria só de comentar aqui a respeito do documento que a gente acabou não aceitando no nosso parecer, o balancete, pelas formalidades e pela justificativa daqueles valores que foram lançados naquele balancete. E que o fiscal acabou aceitando os balanços de 2017, 16 e 15 naquele formato, porque não havia outro documento que ele se basear para lavar o auto, já que não foi atendida a notificação do fisco. O único documento que ele tinha em mãos foi aquele, então ele não tinha nem como contestar a validade ou não. Agora, nesse momento que ele apresentou, ele tem a posse de todos os balancetes de todas as empresas, no entanto, ele apresentou só aquele que está descrito um balancete analítico, 2 folhas com valores que a gente não sabe de onde veio. Eu percebi isso também nos outros. Deixa eu só comentar uma coisa. Pois Quando não. você faz a doação, você é obrigado a recolher o imposto na data, tá certo? E na data, 31 de dezembro não existe. Quer dizer, eu não tenho como produzir nem estimar uma data patrimonial para esse tipo de cálculo futura. Então, a única coisa que eu posso utilizar ou é o balanço de 31/12 de 16, ou é um balancete de verificação da data. Então, de toda forma, ainda que pudesse se dizer que não é o valor correto, 31/12 de 17 eu não posso utilizar, porque não é a data da ocorrência do fato gerador. Então, eu não consigo me basear nessa data futura para poder calcular o imposto onde o fato gerador é prévio. Só esse o comentário. Perfeito, doutora Mara, muito obrigado. Eu acompanho o voto da doutora Fabiane no caso, e com isso a gente encerra debates. Doutora Fabiane, todos já, desculpa, já. Quórum? Sim, já registrei. Quórum, doutor Bergamini. Uma lentidão extrema aqui, presidente. Só um segundo, por gentileza. Pronto. Agora sim. Em votação. Encerrando a votação, encerrando o julgamento. Muito bem, pelo voto de desempate, venceu o voto da doutora Fabiane.
negando o provimento ao recurso ordinário. Bom, com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live.